no último episódio da saga Os Heróis da segunda temporada, nós podemos ver que o Tony Stark caiu na base do Falcão e chegou vários vilões lá. Vocês perceberam, né? Chegou o Super Fox, chegou o Toxina. Mas, então, depois que aconteceu tudo isso, eles pensaram que se o Super Fox caiu na base deles, e o Super Fox estava no lixo da espaçonave do pai do Tony Stark, o irmão dele também tinha caído aqui, porque o irmão dele também estava no lixo da espaçonave. Então vamos ver o que aconteceu nesse episódio. Então, o Homem de Ferro, sabe o que ele fez? Ele começou a procurar o irmão dele. Ele começou a voar, olhar para todos os lados para ver se ele achava sinal do irmão dele. Mas ele não achou nada. Mas o Falcão, que um tempo atrás não aparece, o Falcão, ele estava vendo se tinha uma base próxima da própria base deles. Então, ele começou a procurar, até que ele achou rastros. E parecia igualzinho a marca do irmão dele, que é o Steel. Aquele negocinho, sabe? Então, ele fala, ele deve estar por perto. Mas ele não acha, ele só achou um rastro. Então, ele pensou que ele fosse raptado, mas nada aconteceu. Mas, então, ele foi ver onde o Falcão tava, mas no meio do caminho ele parou, porque ele ouviu um comunicado que o Falcão botou. Então ele ouviu. Quando ele começou a ouvir, ele falou para o Jarvis botar o áudio para ele. Então ele começou a dentro do capacete dele, ele começou a ouvir: eu encontrei uma base nova, está perto da nossa. Então ele vai correndo para essa base. Então ele vê ela, e ela é linda. E quando o Homem de Ferro chegou na base, ele não viu ninguém, porque tinha coisas extremamente diferentes. Então o Falcão chega. Quando ele chega, ele começa a falar um monte de coisa. O que aconteceu, o que vai acontecer. Então eles começam a conversar. Mas depois que eles começam a conversar, alguns deles, dos donos dessa base, chegam. Então eles começam a andar diante deles. E tem o chefão disso tudo, que é ele. E ele é do bem. O nome dele é o Shark. O nome dele vai ser Shark Walter. Tá, Shark Walter. Tá. Então ele vai ser Shark Walter. Então o Shark Walter começa a conversar com eles. Então, depois que ele descobre que eles entraram na base dele, que eles entraram na base do Walter, Shark Walter, ele começou a olhar com cara de bravo. E depois fala: tá bom, vocês podem ficar aqui. Mas depois chega um cara que ele é muito mais rápido que alguém pensava. Então ele chegou muito mais rápido do que a gente pensou. Que ele é o... Ai, qual é o nome dele? O X... Não, o nome dele vai ser Veloz. Então o Veloz chega e começa a conversar com eles também. Então ele deixou eles também entrar. E também chega alguém inesperado. Gente, não liga que o meu gato tá fazendo uma bagunça ali. Peraí. Mas, então... Não, esquenta aqui esse participante, cara. Mas, então... Vamos dar outro nome pra ele. O nome dele vai ser... Chamas. Porque, tá, mas então, Chamas se retira. E quem chega é o Optimus Prime. Então eles começam a conversar. O Optimus Prime. Então... Eles começam a conversar. Sai, Guto. Então eles começam a conversar. Então, o Optimus Prime fala para o Falcão que ele perdeu a batalha contra o pai do Tony Stark. E ele desceu para essa base. Então, eles começam a se entender. E
Optimus Prime tem uma surpresa para o Tony Stark. Eles começam a conversar, então quase todo mundo se retira da sala. Só sobra o Optimus Prime e o Tony Stark. Então, os dois ficam lá conversando. Depois o Optimus Prime fala: eu tenho um presente para você. Então, o Optimus Prime dá um carro que ele é muito legal. O carro dele é um carro de batalha para batalhar com vários vilões. Olha o carro, olha o tanque de batalha. Ele tem essa base de proteção, a você não vê. Ele tem uma, ele é assim, ele tem uma base de proteção aqui atrás, ó. Ele tem uma base de proteção aqui atrás que abre e fecha. E ele pode se transformar em várias outras coisas. Então o Homem de Ferro fica impressionado e sai voando. Mas depois ele volta e fala: muito obrigado. Mas então aconteceu uma coisa que o Tony Stark não esperava. Ele não esperava mesmo. Então, sabe o que é isso? Eu vou mostrar pra vocês. Gente, aí o Optimus Prime vê uma coisa. Então, o Optimus Prime arrasta mais a base deles e ele acha a Hulkbuster. A Hulkbuster. Então, ele devolve a Hulkbuster para Tony Stark e o Tony Stark fica feliz. Então, o Tony Stark, ele se transforma de novo da Hulkbuster. Então, quando ele se transforma na Hulkbuster, ele agradece mais uma vez ao Optimus Prime sobre isso. Então, o Optimus Prime deixa o Homem de Ferro e o Falcão pelo menos dormirem ou ficarem na base. Então, claramente, eles escolheram ficar na base. Mas tinha um segredo nessa base. Tinha vários tesouros nessa base. Tinha um tesouro que era para batalhar contra vilões grandes e altos. Porque se eles forem para outro planeta, é só ativar esse botão que vira uma espaçonave que permite eles voarem. Mas e ainda tem mais um tesouro: o núcleo dos Steels. Como assim o núcleo dos Steels? Esse é um núcleo que faz todos os Steels viverem. E como ele está um pouquinho fraco, mas ele ainda está vivendo. Então o Homem de Ferro fala: então isso aqui faz o meu irmão viver? Então o Optimus Prime fala: sim, eu achei também nas sucatas do lixo. Então eles começam a se abraçar e um agradece o outro. Muito obrigado, muito obrigado. Então, quando o Homem de Ferro pega um núcleo e aperta esse botão, ele começa. Então, quando ele aperta esse botão aqui, que é no meio, no centro, quando ele aperta, o núcleo começa a subir e até ficar no topo. E ele começa a resplandecer. E acontece uma coisa inesperada: o irmão do Tony Stark revive. Então, ele começa a olhar para o Tony Stark e ele fala: é bom ter você de volta, irmão. Então, os dois começam a se abraçar e cada um começa a falar uma coisa que aconteceu. Primeiro, uma mutação que aconteceu. Primeiro, agora o Max Steel, com esse núcleo perto dele, ele pode ficar com toda a força que ele quiser. Ele pode ficar com toda a força que ele quiser. Ele pode pegar toda a força do mundo e tal. E também tem uma parte aqui atrás que eu acho que você não consegue ver porque tá muito negra, muito preta. Mas quando ele encosta nessa parte, ele fica com todos os poderes dos Steels. Então ele pode fazer tudo que ele quiser. E a mutação dele vai ser que ele está preparando uma armadura chamada Mark L, que ela é a que apareceu no Vingadores Guerra Infinita. Então ele vai preparar essa armadura para conseguir batalhar no último vilão. Mas a gente vai descobrir quem é esse último vilão no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e falou!